Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso P+M Master Talks, a visão do Compliance Officer aqui em BH. E nesse episódio muito especial, um tema super relevante, a gente conta aqui com a presença ilustre aqui da Flávia, nossa parceira, amiga aqui da cidade de BH, e o meu xará aqui, o Eduardo, para a gente discutir um tema que é extremamente relevante e complexo, porque a gente vai falar sobre medição e aferição de performance, né, de efetividade em programas de integridade. Eu tenho começado todos esses bate-papos com uma dinâmica simples, pedindo para que vocês falem um pouquinho da carreira de vocês, da história e como que está a realidade de vocês hoje, para que a gente possa contextualizar isso dentro do tema aqui, né? Comigo aqui também está o Rodrigo Pironte, meu sócio, meu irmão. E sejam muito bem-vindos, né? Obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que tempo hoje vale mais que dinheiro, né? Acho que tempo hoje é a nossa maior bem, maior ativo, e vocês estarem dedicando esse tempo pra gente aqui é muito importante pra gente. Obrigado, viu? Obrigada, muito bom. Excelente iniciativa de vocês. E o tema é ótimo, né, Eduardo? Prazer estar com você aqui. Prazer. Bom, vou começar falando um pouquinho então, né? Já que tomei a palavra, né? Meu nome é Flávia Mello. Estou aí nessa trajetória de GRC há alguns anos já. Eu sou engenheira de formação, né? Então minha base começa técnica no chão de fábrica. Então eu comecei minha carreira na Fiat, então tive uma vivência aí de processo, eficiência de processo, e que me deu uma base boa, até porque a gente vai falar hoje de eficiência de programa, né? A gente fala. E fui caminhando para a gestão. Logo entendi que as máquinas, né, não funcionam sem uma boa gestão, e me especializei em gestão de finanças. Depois me encantei com o mundo da gestão de riscos, né? Me especializei em gestão de riscos, e o compliance veio aí como um tema de riscos, né? Isso, quando a gente fala compliance, integridade, né? Então também estudei bastante, passei por algumas empresas globais, corporativas, né? Pelo Grupo ArcelorMittal, a Peram, pela Samarco, e aí há os últimos 9 anos estou dedicada à consultoria, tentando aí agregar um pouco, desmistificar um pouco sobre a gestão de risco e a gestão de compliance aí no ambiente corporativo como uma ferramenta de tomada de decisão, que eu acho que é super importante. Legal. Claro. Pô, que bacana, eu não sabia que a Flávia era engenheira, não. A gente se conhece há bastante tempo, então uma ótima relação, admiro muito ela, eu não sabia. A gente representa a diversidade, né? Porque, de acordo com as pesquisas, só tem 4,9% dos profissionais de compliance são engenheiros, 69% são advogados. Então, Flávia, olha, eu não tudo sabia. que a gente falar aqui vai depor contra a gente, né? Mas, enfim. Achei que era mais. Não, também estou feliz de estar aqui com vocês, né? Também conheço há muito tempo, bacana iniciativa, e acho que vai ser ótimo aqui o papo. Eu comecei nessa jornada por acaso, assim, não teve muita ciência, não. Eu também sou engenheiro por formação, né? Fiz engenharia eletrônica, mas a minha trajetória ela começou, como todo filho de empresário pequeno, ajudando meu pai no restaurante dele, né? Desde criança, mesmo pequeno. Aí depois eu tive uma experiência numa empresa de software, que é a RM Sistemas, que depois foi comprado pela TOTUS. Aí depois eu saí da RM e fui para a Telemix Celular, que é a concessionária de telefonia móvel aqui, né? Porque eu falei, pô, preciso ter uma experiência em engenharia, né? Pelo menos para saber que eu não gosto, né? E aí ela foi comprada pela Vivo, e o restaurante do meu pai deixou de existir. Então, as 3 primeiras empresas que eu passei, eu consegui fechar elas, né? Ou desaparecer. Elas foram vendidas, né? Isso foi legal. Aí depois eu acabei nos corredores da PUC vendo lá um processo de trainee de uma empresa Big Four de auditoria, que era Deloitte. Aí falei, pô, vou me inscrever nesse trem aqui. Eu não sei o que é não, mas pelo menos para eu pegar a experiência. Aí entrei, fiquei lá 5 anos. E aí fui para a Inglaterra fazer um trabalho pela Deloitte lá, e aí quando eu voltei, falei, tá na hora de dar uma mudada. Mudei, e tem 15 anos que eu mudei e estou no mesmo lugar, né? Estou na Andrade Gutierrez, e dentro da companhia eu passei por várias áreas, né? Entrei na auditoria, depois fui para o SAP, depois fundamos o Compliance,
e desde 14, então, com compliance, e a partir de 18, com compliance e auditoria interna, com a criação da diretoria de compliance e auditoria interna. E de lá para cá a gente vem tentando implementar um programa com a nossa cara, né? Então acho que o tema aqui do podcast, acho que ele é muito oportuno, porque eu acho que talvez seja desses pilares de compliance que tem por aí, talvez seja o que a gente como sociedade mais peca, né? Eu acho que a galera pôs muito para funcionar as políticas, os procedimentos, o canal de denúncia e investigação, mas ninguém sabe se funciona, né? Perfeito. Eu acho que vai ser bacana a gente falar sobre isso. Excelente. Eu acho bem legal essa tratativa dos dois, porque, bom, primeiro, uma alegria estar com vocês, né? Grandes amigos e profissionais que nós admiramos muito. Nós falávamos antes do podcast, né, Eduardo, como nós estamos felizes de estar aqui em BH, porque nós podemos discutir em alto nível com profissionais como vocês. Então, uma grande alegria. Mas eu acho que vocês dois têm uma visão muito, muito oportuna desse tema e já demonstraram isso nas falas iniciais, que tem relação direta com a vinculação do risco e da estrutura desses pilares de compliance pautados no risco da companhia para a medição de desempenho, para a aferição de desempenho, porque o compliance hoje, sem dúvida nenhuma, é um grande promotor não só da cultura da companhia, né, mas principalmente agrega valor ao resultado da companhia. Eu acho que as empresas que veem o compliance como um instrumento de gestão têm, na verdade, um salto de eficiência em relação ao próprio mercado, à própria, né, estratégia de mercado que vivem. O que eu queria, talvez, bater esse papo pensando na gestão de risco, né, como uma estrutura fundamental dentro desses pilares de compliance que nós conhecemos tradicionalmente. Vocês entendem que a aferição deste desempenho, que a medição desse desempenho deve partir de uma visão do risco, como, por exemplo, um plano de ação da análise de risco realizada, né, das causas, dos eventos, das consequências, ou seja, dessa estrutura de gerenciamento de risco, ou não? Ou isso pode ser vinculado mais a uma estratégia da própria empresa, não necessariamente vinculada ao risco? Então, eu acho que isso é bem oportuno para que a gente tenha uma aderência a esse resultado da medição. Então, eu já vou antecipar, na minha visão, eu acho que faz todo sentido que a gestão de risco esteja atrelada a essa análise de resultado para que haja uma aderência dentro desse processo. Queria ouvir um pouco vocês, na experiência de vocês, o que vocês acham desse contexto. É interessantíssima essa colocação sua, Rodrigo, porque, para mim, o programa de compliance é um conjunto de controles para mitigar riscos de compliance e de integridade, né? Então, tá intrínseco, né? Eu tenho duas visões, assim. Primeiro, eu acho que o monitoramento da gestão de risco, por exemplo, monitoramento das ações de tratamento de risco que são geradas ali nas avaliações de risco, compliance e integridade, que é um mecanismo super importante do programa de compliance, deve ser algo a ser medido para sabermos a eficácia do andamento. Essa é uma primeira percepção que eu depois posso falar um pouco mais, né? E o segundo ponto, eu acho que a gente pode medir um programa de compliance. Assim, para começar a conversa, se não mede, não gerencia, né? Eu sou engenheira, mas agora estou estudando ciências sociais, porque eu sou estudante de ciências contábeis. Eu fiz também. Que legal. Então nós estamos igual. Nós estamos caminhando. Só não tive saco no mesmo caminho. Bom, eu ainda não desisti, não, estou firme, mas e aí a gente tem lá a teoria geral da administração, e a gente vai aí nos, né, Peter Drucker, Deming, tudo, e que não é medido, não é gerenciado, fato, né? Então, para a gente medir, para a gente gerenciar um programa de compliance, tem que medir, né? E aí eu acho que a gente tem que ter indicadores, né? E aí vem o grande desafio. E eu até escrevia há pouco tempo sobre indicadores, e eu separo os indicadores assim, em 3 indicadores. O para trás, o presente e o futuro, né? Então, o KPI, que é o de performance, Key Performance Indicator, que é uma visão de retrovisor. Então, a gente olha para trás e vê o que as estratégias que foram colocadas se funcionaram, né? Então, aí eu acho que entram muito dos indicadores que a gente vê no programa de compliance, de número de pessoas que foram treinadas, né?
Os quantitativos e qualitativos. Quantitativos e tudo, né? E a gente tem o que a gente fala de KCD, que é o Key Control Drivers, ou Key Control Indicators, que são os indicadores de controle. Porque aí nós vamos medir a eficácia dos controles de mitigação de riscos. Então, aí, quando a gente está falando disso, a gente está olhando, por exemplo, recorrências de auditoria. Então, você vê ou recorrência de problemas que se materializam ali. Você tem denúncia, apurou, resolveu, voltou a acontecer de novo. Então, ou seja, o controle não está funcionando. É ineficaz. Né? Esse é um controle. E tem o QRI, né? Que é o Key Risk Indicator, que é o indicador de risco que tem um olhar para frente. Que é como se fosse um radar, né? Então, aquilo vai indicando, olha, aumentou ali o número de denúncias nessa temática. Isso pode indicar alguma coisa, né? Mudança regulatória pode impactar o programa, né? Então, eu acho que né, voltando ao ponto que você trouxe, eu acho que está muito ligado, né? A gestão de riscos, controles com a medição de performance do programa. E olha que interessante, os indicadores de risco, uma vez que olham para frente, eles trazem oportunidades. Mais do que verificar riscos que se materializaram do retrovisor, eles trazem grandes oportunidades. E aí o compliance como instrumento de gestão, né? Mas aí eu tenho más notícias aqui na opinião, né? Porque geralmente o compliance é convidado para a festa quando a festa está acabando e está terminando mal, né? E esse é o desafio que eu acho que os profissionais têm nesse negócio, porque é impossível você ter uma boa gestão de riscos desconectada da estratégia, né? Porque que adianta você não saber para onde que a empresa está indo, você vai mapear que tipo de risco, né? Não vale a pena. Senão você vai ficar só naquele risquinho lá muito operacional de alguém mexer num negócio de sistema, que não é isso que a administração acha que é importante, né? A administração está preocupada com a abertura de um novo mercado, com os riscos de um novo produto, é uma coisa mais estratégica mesmo. Então, assim, eu acho que o nosso desafio nessa conexão de estratégia com gestão de riscos é ser convidado para discussão de alto nível, né? E não parecer que você está só numa discussão ali de corrupção, lavagem de dinheiro, assédio, e sim dos rumos que a empresa está dando, né? E a gente criou esse estigma porque o compliance no Brasil, que até outro dia a gente não sabia se era com C ou com 2 S, ele nasceu muito ligado à corrupção. Então ficou uma máxima que o compliance é combate à corrupção. E na verdade não é. O combate também é. O compliance também é combate à corrupção, né? E aí quando a gente vai fazer gestão de riscos, a gente tem dentro da sala os profetas do apocalipse, né? Que assim, tudo é risco. E você tem lá os ingênuos que nada é risco, né? E o que a gente vê na prática é que definir o que é risco, o que não é risco, é muito difícil mesmo, assim. Por isso que essas discussões, elas tomam tempo, né? Eu me lembro de alguns exemplos legais. O primeiro foi lá na Torre Gêmeas, né? 137 empresas naquele momento, de acordo com o artigo que eu li, deixaram de existir. Porque o backup estava na torre, na outra torre. Aí você vai levar para a discussão assim, pô, mas o risco das duas torres caírem ao mesmo tempo. O cara vai falar assim, esse cara é louco, né? Por que esse cara está falando isso? Outra coisa é o risco da pandemia, né? Até hoje ninguém conseguiu me provar que na matriz de risco dele de 2019 tinha um risco da empresa colapsar por causa da pandemia. Por quê? Porque a probabilidade é muito baixa. Então, assim, eu sempre insisto nesse estigma que nós criamos em nós próprios de ser o profeta do apocalipse. Então, eu acho que o nosso segredo dessa equação é você encontrar um meio termo entre ser o profeta do apocalipse e ser aquele cara que não vai acontecer nada. Mas trabalhar com fato, né? Ó, gente, se acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, o risco é esse, o impacto é esse, nós vamos estar expostos a esse tipo de cenário. Então, eu acho que talvez a dica, né, para a gente dar para a turma aí que está ouvindo, é você saber colocar esse pêndulo no lugar certo para não deixar isso escorregar nessa armadilha. Não, show. Eu acho que a fala do Eduardo foi muito importante no seguinte sentido. A gente tem, em todas as gravações aqui, falado bastante sobre, primeiro, essa transição do compliance legal para um compliance mais estratégico e comportamental, né? Então, compliance nasce no Brasil
com essa visão, nasce no mundo, né, com essa visão do compliance mais voltada à conformidade, compliance do verbo to comply, etc., que esse, né, graças a Deus ele está deixando de existir, e o que a gente tem visto na evolução e no amadurecimento dos programas de compliance é essa visão mais comportamental, tendo em vista o fato que quando você constrói cultura, você agrega valor na estratégia. Então, é mais ou menos nessa linha. Se a gente pensa, né, e eu acho que o Eduardo foi muito feliz quando ele fala assim, não adianta você construir um programa de compliance, você ter um sistema de integridade, você ter um compliance officer que não conhece a estratégia da empresa. Então, tem empresas que têm dificuldade em comunicar a estratégia de forma eficaz, e quando a gente vai lá na definição de risco da ISO 31000, que fala que o risco é o efeito da incerteza sobre o propósito, ok, eu preciso saber qual é o propósito para eu saber qual é a incerteza sobre aquele propósito, né? Então, esse link é muito importante. Como é que eu vou medir performance de um programa se eu não sei o que eu quero com ele? Se eu não sei para onde eu quero que ele caminhe, né? Então, essa parte do direcionamento estratégico da empresa está muito claro e está muito alinhado ao processo de gestão de risco, é importante, porque senão é exatamente isso. Você vai ficar gerenciando o risco que não está relacionado à estratégia, e você não está fazendo, na verdade, o que é a definição de risco, né? Que é a definição de gestão de risco, que é você aliar, né, essa gestão dos riscos rumo ao propósito da companhia. E no final das contas, você presta conta sem agregar valor. Isso. Você fica num procedimento burocratizante, cíclico e burocratizante. Esse é o X da questão. Porque a gente desmistificar que conformidade não é custo. Porque quando bate isso lá na alta administração, e aí é o que você está colocando, Stein, vamos traduzir isso, né, em números. E por que em números? Porque está vinculado às estratégias da empresa, aos resultados da empresa. Como é que você traduz isso para lá? Né? Uhum. Então, tem que ter esse vínculo. E eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Esse é que é o grande desafio. Eu tenho buscado trabalhar muito a gestão de riscos, e aí ela traz a gestão do compliance, né, da conformidade, no sentido da continuidade, da sustentabilidade. Né? Por que a gente tem um programa de compliance? Né? Então, você tem um programa de compliance para quê? Né? Ele tem que estar associado a alguma estratégia maior. Uhum. Se ele é para cumprir checkbox, vai continuar sendo ali, não vai agregar. Você pega, por exemplo, vamos pensar no indicador-chave de performance. Vamos lá, eu vou criar um qualitativo e um quantitativo. Aqui, quantos treinamentos eu tenho uma meta de treinar, eu tenho 1000 funcionários, eu tenho a meta de treinar os 1000 funcionários no ano, né? E eu vou aplicar uma prova e eles têm que tirar uma nota 7, pelo menos. Então, eu fiz um quantitativo e um qualitativo, é um indicador. Ok. Quanto isso impacta na estratégia? Raramente você vê isso. Por que é importante capacitar os colaboradores no sentido da estratégia da companhia? Senão ele fica um indicador vazio. Beleza, eu performei bem, treinei todo mundo. Quanto isso impactou de fato no resultado da companhia? No fim do dia? E quantas vezes que você é chamado para uma discussão da estratégia ou uma tomada de decisão que vai no conselho ou na diretoria executiva, e que o compliance vai lá e pondera, e aquilo é considerado, e aquela decisão ali, ela é influenciada de alguma forma na visão do compliance. Essa é uma pergunta que diz muito sobre a maturidade, sobre a eficiência. Por que não, né? Acho que a gente, assim, acho que a maioria da turma vai responder não é chamada e tal. Eu acho que a gente tem que entender assim, por que não é. Eu, graças a Deus, eu estou num ambiente que eu sou. Então, eu até tenho 200 problemas. Esse eu até não tenho. E por que não? Porque acho que a gente é visto de um jeito, a gente como profissional genérico é visto de um jeito do cara que nada pode, do cara que é xerife. É o cavaleiro do apocalipse. Do cavaleiro do apocalipse. Então, eu acho que a culpa é mais ou menos nossa. Porque é sempre fácil culpar o outro lá, né? Não, esse é meu conselho que não me chama pra nada. Mas e você? Nisso aí, né? Uhum. Eu aguço muito... Ainda um compliance muito conformidade e menos proativo em relação ao negócio. Por que isso aí nasceu assim? Porque o compliance, que é muito próximo da auditoria interna, né, como linha de defesa, embora sejam linhas separadas, tem o tal da independência. E a gente confunde independência com solidão, né? Independência é você ter lá a sua opinião, né, baseada nas suas convicções e ter liberdade independente para reportar.
Solidão é você ficar trancafiado numa sala como se você fosse um sujeito fora do organograma, né? Vou contar um caso rápido, assim, que traduz um pouco disso. Foi que certa vez a gente migrou de escritório, foi para um escritório open space. Na época ainda era moda o tal do open space. E aí eu estava lá acompanhando as reuniões de escritório, o escritório vai ser assim, vai ser assado, né? Para mim, do jeito que for, eu estou sentando lá e trabalho. Aí a menina muito educada, muito proativa, falou: Eduardo, mas você pode ficar tranquilo que vocês vão ter uma sala porque vocês são de compliance. Aí eu falei: mas o presidente não vai ter sala. E não tinha mesmo, não, por incrível que pareça. E vocês vão ter. Eu falei: mas gente, quer dizer, o que esse povo vai achar da gente? Que a gente vai estar sentado numa sala e o presidente não vai achar que a gente é mais importante que os outros, né? Então, assim, esse comportamento nosso de não confundir solidão com independência é fundamental para você ser convidado para discussão de estratégia, para você estar lá levando no... Você vai levar no conselho assim, treinei 99% da empresa em compliance, né? Você acha que você fez um trabalho legal. O conselheiro fala assim: nossa, mas que coisa impressionante, né? Devia ter sido 100. Ele vai pensar com essa cabeça. E aí, Eduardo, é muito interessante, e até a história que você traz é muito interessante, porque essa visão de risco vinculada à oportunidade é uma visão que, na minha opinião, deve ser vinculada aos indicadores, e não o risco vinculado à ideia de controle. A Flávia foi muito feliz quando ela circunscreveu as hipóteses de indicadores, né? Porque quando o compliance se coloca numa visão de meramente controles internos e uma visão muito mais de conformidade, ele acaba afastando a gestão, né, da visão de negócio e dessa parceria. Então, eu concordo contigo, é muito mais uma postura, talvez, do compliance officer e da área de compliance em apoiar o negócio e estar disposta a isso a partir do momento em que tem uma visão e um comportamento voltado à estratégia, do que voltado a controle. Porque a grande verdade é que o excesso de controle não controla nada. O excesso de controle representa ausência. Gera rejeição e representa a própria ausência de controle, porque, como regra, você não tem como dar vazão a todas aquelas hipóteses de travamento que você trouxe dentro do teu negócio. Então, assim, fica um compliance burocrático, fica um compliance engessado, que visa muito mais controles que impedem a realização de várias estratégias do próprio negócio. Então, eu concordo com essa visão de que os indicadores, eles devem ser, a performance deve estar atrelada à estratégia do negócio e muito mais aos riscos, oportunidades, para que você diga: olha, não é que você não pode. O limite daquilo que você pode fazer para tomar decisão está entre isso e isso. A tomada de decisão é tua. Então, o compliance, ele baliza a tomada de decisão, mas ele não vincula uma negativa ou uma autorização implícita em relação a isso. Assim, eu acho que o indicador adequado, ele vai depender muito do momento de cada empresa, né? Então, assim, a empresa que está engatinhando em compliance, ele tem que medir o indicador de um jeito. A empresa que já está mais avançada, ele tem que medir de outro, né? O indicador também evolui junto com o programa. Eu hoje, assim, já depois de 12 anos, né, mexendo no mesmo programa e tentando simplificar ele sempre que pode, eu tenho olhado basicamente para 2 grandes conjuntos de indicadores com um pouco mais de carinho. O primeiro é o que a gente faz lá, que chama pesquisa de avaliação de cultura de integridade. Quer dizer, sair daquele volume de funcionário treinado versus total, ou sair de indicadores um pouco mais de processo para indicadores de quase uma filosofia, assim, né? Então, por exemplo, ano passado foi o nosso recorde de resposta. Nós tivemos 722 respostas dos empregados. Aí, minha empresa tem muito funcionário, mas a gente pega a turma que tem e-mail, porque não dá para fazer um quantitativo com todo mundo. E aí a gente faz 12 ou 13 perguntas de quão satisfeito ele é com algumas coisas. Então, por exemplo, uma que a gente pergunta lá, que é super picante, né? A liderança é uma liderança que dá exemplo no dia a dia, com ética, integridade. Aí o cara marca lá de concordo totalmente até discordo totalmente, e tem uma gradação. E aí tem 12 ou 13 perguntas com essa picância. Quer dizer, quando a gente mostra lá, graças a Deus isso não aconteceu, mas quando a gente mostra lá que se a gente mostrasse que a liderança não é comprometida e essa pesquisa vai ao conselho, isso é uma tragédia empresarial, né? É muito mais do que
100 pessoas foram treinadas, é assim, gente, a liderança não dá exemplo não, né? Exato. Assim, isso aí está muito conectado com a estratégia. Como é que a empresa quer crescer, quer ter os melhores talentos, quer ter um ambiente bacana, quer prosperar, se tem essa filosofia, né? Então, eu gosto muito desse conjunto de indicadores. O outro conjunto que eu estou muito também empenhado em olhar são os indicadores do canal de denúncias. Sem dúvida. Né? Porque depois que você fica construindo, chega a hora de monitorar. E o canal de denúncias, para mim, é o termômetro desse negócio, né? E aí você tem uma centena de indicadores de canal de denúncia muito massa para você tentar trabalhar e tentar extrair dele o que está acontecendo por trás daquela operação, né? O que a gente mais olha lá talvez seja o volume de denúncias por mês a cada 1.000 empregados, né? O que acontece? A cada 1.000 empregados, tipicamente no Brasil, as empresas em 2014 recebiam 2,49. Então, se a empresa tinha 1.000 empregados, em 2014 ela recebia 2,49 denúncias por mês. A pesquisa saiu ontem, até não tive tempo ainda de abrir, mas a do ano anterior foi 9. Então a gente sai de um país com 2,49 para 9 denúncias por mês a cada 1.000 empregados. Nós estamos falando de um salto, né? E eu gosto sempre de me comparar comigo mesmo e de me comparar com o mercado. Então, assim, se o mundo inteiro está criando volume de denúncias e eu estou diminuindo alguma coisa, ou eu estou fazendo de muito certo ou de muito errado, né? Se o mundo inteiro tem uma procedência de denúncias X e a minha tem muito mais do que isso ou muito menos, eu também estou fazendo alguma coisa de errado. Isso eu acho que a gente está fazendo pouco. Legal. Então, assim, eu acho que as empresas preocuparam muito em colocar as coisas para funcionar e a gente viu bastante avanço nisso, mas eu acho que a gente está pouco olhando para ver se funciona, né? Para ver se está fazendo sentido. E às vezes o olhar é até para simplificar, como o Pirotti falou. Nós saímos de um pêndulo que estava não sei nada e fomos para o todo, né? Vamos equilibrar esse troço, né? Vamos colocar no lugar certo. E esse ponto que você traz, eu acho que a gente começa a subir um pouco a régua na maturidade, na avaliação da maturidade. Porque eu acho que no compliance a gente precisa olhar as entrelinhas, não é tão exato. Então esses números, eles são referências e a gente tem que tê-los ali para comparar, e eu acho que é super pertinente essa sua análise, né? Mas em alguns desenvolvimentos e algumas implementações de compliance, eu sugiro dois indicadores relacionados com o que você colocou. Primeiro, essa pesquisa, eu acho ela fundamental, anônima, tendo ali uma visão que ela é um termômetro bacana também, e a empresa que já tem, por exemplo, o costume de aplicar a pesquisa de clima organizacional, você pode inserir ali dentro algumas questões picantes e não picantes, mas que são relacionadas. Isso as pessoas já estão acostumadas a responder a pesquisa de clima, e eu acho que é uma ferramenta que dá para também aplicar. Você precisa carregar a pesquisa de clima, mas você pode trazer algumas coisas, eu acho que é um termômetro bom ali dentro, né? E o segundo ponto, e aí, Eduardo, essa questão do canal de denúncias, eu acho que ele mostra até o conforto, né, e tem a ver com a cultura que as pessoas têm para ir lá e denunciar. Mas eu gosto de propor um outro indicador, que é um indicador que eu acho que o compliance officer é que faz ele ali sozinho, que é a medição de bastidores. É você dar uma voltinha ali no escritório, conversar com as pessoas e ver o quanto que as pessoas acessam o compliance para tirar uma dúvida, para falar, eu achei isso estranho, isso é normal? Porque são coisas que não vão para o canal. A pessoa não tem certeza, está na dúvida. E quanto mais ela sente a vontade, ela acessa o compliance, isso indica que a cultura está acontecendo. Mas aí tem que ter uma disciplina, porque o compliance officer tem que apurar isso, tem que fazer aquele rolê, né? E tem que anotar e tem que medir. Como é que está aumentando, está diminuindo? Porque isso é um indicador, eu acho bacana também. Por acaso, esse ponto que você está mencionando, que eu acho ele fundamental, uma das perguntas que a gente colocou lá, eu até na época fui meio contra essa pergunta, assim, que era assim, a equipe de compliance é acessível e disponível e tal. Eu falei, gente, só para pensar na teoria da consequência aqui.
Se a turma responder não, nós estamos criando uma pesquisa para nos demitir. É isso que vocês estão querendo. Né? Ele fala, não, Eduardo, a turma não vai responder. Eu falei, não, eu não estou dizendo que vai ou não vai. Eu só estou dizendo que se responder, nós estamos na rua. Graças a Deus não estamos na rua, então a turma não respondeu. Né? Concordo com a Flávia. Você andar na rua ali, né, na empresa e tal, e compreender essas coisas é legal. O que eu acho que é o mais desafiador do indicador do canal de denúncias é o cara ficar contente com a medida disciplinar. Porque veja só, se a pessoa fizer uma denúncia de boa fé, né, quer dizer, que a Flávia está gritando com o Eduardo, ela se sentiu a Flávia, né, o Eduardo se sentiu muito mal porque a Flávia gritou com ele. Na cabeça do Eduardo, que foi o vítima da história, a Flávia tem que ser queimada em praça pública, a empresa tem que colocar um outdoor. A Flávia foi desligada por compliance. Só que, ao mesmo tempo, quando você vai fazer a investigação, o Eduardo até fala, a Flávia até deu um grito ali comigo, mas já deu e tá tudo bem. Então, assim, o desejo da pessoa que fez uma denúncia que se sentiu mal é sempre que a pessoa seja desligada por justa causa. Né? E às vezes você vai fazer o trabalho de apuração e aí, assim, metade fala que que a Flávia é bacanérrima, metade fala que a Flávia tem um problema, e aí o comitê de ética olha para aquele troço e fala, pô, gente, a Flávia é uma pessoa que aparentemente tem problema só com o Eduardo, quem sabe a gente não chama a Flávia para dar uma correção, né, adequada para ela e ela entender aquilo, sabe? Não entender, realmente ela tem que ser desligada, não gasta tempo. Mas vamos dar uma oportunidade para ela compreender o que ela está fazendo, né? Claro que eu não estou falando de caso extremo, né? Caso extremo, a pessoa não tem perdão. Só que o Eduardo vai ficar chateadíssimo com essa história, né? Porque na cabeça dele, a Flávia tinha que ser desligada. Então, se eu perguntar ao Eduardo qual o grau de satisfação dele com o programa, com o canal de denúncias, ele vai falar que é péssimo, né? Porque a expectativa é muito ruim. Então, assim, esse indicador que mede o quão satisfeito você fica, né, com as questões que são colocadas, ele, de um lado, ele é super importante, de outro lado, ele é super complexo, porque as pessoas que denunciam de boa fé sempre estão preocupadas em colocar a medida disciplinar mais pesada. Então, isso me arrepia. A gente já teve vários casos lá, onde a gente prefere chamar o cara e dar realmente, né, uma medida educativa, que eu tenho certeza que o denunciante não ficou contente com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, não tem muita segunda chance, né? O cara foi chamado e não correspondeu, tem que ser desligado. Então, o canal Denúncia tem uma centena de indicadores, outro que eu fiz, vocês falaram com o Alex aqui, né, da MRV, eu fui pesquisar quais eram as empresas que tinham maior procedência em denúncia, né? Isso são dados públicos, né, dos relatórios de sustentabilidade, e o Alex tem um indicador muito... Ele até publicou um relatório bem interessante esses dias, né? Eu tive acesso. O último eu não vi, mas esse dado que eu estou te falando é do anterior, que deve estar na mesma linha. Ele tem um volume de procedências muito maior do que a média. E aquilo ali, primeiro eu liguei para ele para dar parabéns, segundo eu liguei para entender. Eu falei, porra, por que você tem tanta denúncia procedente, né? E ele me deu 2 dicas bacanas, né? E a secreta é dele, não é meu, então ele também não me pediu segredo, eu vou contar aqui. A primeira, né? É porque entra menos coisas que não são denúncias, né? Então, olha que bacana, tá comunicando bem o canal. Isso é uma maturidade, sim, o programa, os entendimento. Os usuários do sistema estão mais preparados. Estão entendendo. A minha indústria é muito complexa, embora nossas 2 indústrias são construção, mas é um outro bicho, é totalmente diferente, assim. E o outro negócio legal é ferramenta de investigação. Então, se você tem capacidade e gente de investigação mais preparada, a chance de subir é mais. Aí ele me deu uma dica, eu até comprei um negócio que ele tem lá e está funcionando e realmente meu volume de procedência está aumentando. Então, repara, não tem só um, né, indicador, né, Flávia? Tem um conjunto, o duro é gerenciar isso tudo. Sem dúvida. E é isso mesmo. O Rodrigo falou, para mim menos é mais, a gente não pode, se você tem indicador demais, não mede nada, só que é um conjunto e ele tem que estar num contexto. Você não pode analisar isoladamente, senão você tem sombras, né? Então... É gestão, é indicador, é gestão por indicadores, né? Não é um indicador que vai fazer a gestão, tem que ter esse cuidado, né? Sem dúvida. Eu acho que vocês trouxeram uma questão relevante que eu queria explorar com vocês aqui, que é assim, bom,
a questão de maturidade de cada empresa também. Tá? Cada empresa tem um nível de maturidade. Eu fui Compliance Officer durante muitos anos, e eu fui Compliance Officer numa empresa onde eu implantei o programa e geri. E essa era um lugar onde eu era aquele Compliance Officer que almoçava sozinho no refeitório, ninguém queria falar comigo, onde eu tinha uma rejeição grande, e eu tive que, com o tempo, ir construindo confiança. Né? Mas também trabalhei numa empresa norte-americana, onde a capa do código de conduta falava assim, nós vemos risco como oportunidade. Já tinha uma cultura, então minha vida era muito mais fácil e eu tinha um processo muito mais evoluído. Quando a gente pensa em avaliação de programas de integridade, né, avaliação de performance de programa, vem aquela questão de como medir, né? Eu vi aqui vários indicadores que vocês trouxeram, que são extremamente relevantes e importantes. A gente, né, há um tempo atrás, sentiu a necessidade de construir um produto que a gente até vai lançar essa semana, acho que até o final da semana, início da semana que vem, a gente está terminando ali os portfólios, que é um produto que a gente está fazendo em parceria com uma empresa que é formada por psicólogos, né? No sentido de a gente fazer uma avaliação do nível de maturidade e de integridade dentro da corporação através de uma metodologia, de uma técnica. É parecido com o que o Stanley está fazendo lá com aquelas perguntas, mas aí a gente traz o resultado dessas perguntas para dentro de uma metodologia chamada Hearts and Minds, onde a gente consegue definir esse nível de maturidade e construir planos de ação focados na maturidade daquela corporação. Porque o remédio que serve para um, muitas vezes não serve para o outro. Né? Quando você fala, eu tenho um índice de procedência grande no canal de denúncias aqui, a gente gosta de chamar, por exemplo, ao invés de programa de integridade, a gente gosta de chamar de sistema de integridade. Né? A gente emprestou esse conceito lá do Marcelo Zenkner, do livro dele, quando ele fala, porque eu gosto muito que é o seguinte, sistema, primeiro, ele tem essa noção de evolução permanente, né? Então, 1.0, 2.0, porque o programa ele vai amadurecendo, né? Você está num programa há 12 anos, poxa, já teve uma curva de aprendizado muito grande dentro desse programa, né? Então, a gente gosta de dizer assim, é um sistema porque ele pode evoluir, e é um sistema porque o sistema ele é tão bom quanto a capacitação dos seus usuários, né? Se eu perguntar aqui, quem sabe mexer em Excel? Todo mundo aqui sabe razoavelmente. Quem fala que manja muito, manja 10% do que o Excel faz, porque é um programa que ele é quase ilimitado as funcionalidades. Então, performance de canal está muito linkado com o usuário, porque né, eu trabalho com investigação há 25 anos quase. E quando a denúncia vem bem estruturada, com evidência, com lógica, com propósito, porque você treinou bem os seus usuários, com certeza o processo de investigação fica mais simples, né? Porque você ganha tempo, você ganha performance, você ganha resultado. Então, eu acho que vocês trouxeram constatações muito importantes aqui de entender que não tem uma fórmula de bolo para medir performance dentro das empresas, porque elas estão em níveis de maturidade muito diferentes. Então, você tem que considerar o nível de maturidade versus a performance para você dizer e calibrar qual que é essa performance de fato, né? E tem um nível que você vai levar os indicadores também, né? Porque no nível operacional, você vai trazer indicadores ali mais do dia a dia, né? Uhum. Quando você vai falar no C-Level, no board, no conselho, os indicadores tem que ter um outro viés mais ligado à estratégia. Você tem que falar a língua do nível que você está conversando ali, né? Senão também não faz sentido, né? Eu acho que o perigo que a gente tem os indicadores de vaidade, né, que a gente fala. São indicadores muito bonitos, coloridos, gráficos, vão para os relatórios, não que eles não sejam importantes, né, claro, mas eles dizem alguma coisa, ou não. Essa pergunta tem que existir. Tem um indicador para mercado e tem um indicador para dentro de casa. Eu achei genial a questão do Stanley que trouxe da pergunta sobre a inspiração da alta administração perante os colaboradores. Eu acho que esse é o indicador mais importante. Assim, é uma pergunta que eu gostaria de fazer no meu negócio, né, para entender se as pessoas estão sendo inspiradas, porque o líder... Com o Hearts and Minds a gente fez agora. A gente fez esse produto que a gente vai lançar agora, a gente testou dentro do nosso escritório primeiro, para a gente ver... E foi muito interessante aqui, trazendo essa visão que vocês trazem de maneira muito própria. Veja, o nosso sistema de integridade ele foi premiado no ano passado, né, no Prêmio INAC, então para nós, e nós testamos o sistema de integridade do escritório e fomos premiados. Então para nós o sistema ele era excepcional e funcionava. E aí nós fomos aplicar a metodologia Hearts and Minds e aplicar toda essa questão da cultura de integridade, etc. E nós ficamos num nível
que é um nível importante de maturidade, mas que não é o nível máximo de cultura de integridade, etc. e tal. Nós ficamos no nível reativo. Isso. E quando eu olhei ali o nível reativo, eu falei, meu Deus, mas eu não só reajo, eu ajo antecipadamente. Por que deu o nível reativo? E daí nós vamos ver as questões. E é muito interessante porque você começa a analisar. Isso não quer dizer que o nosso sistema não funcione, que a gente não haja de maneira proativa e que as coisas não estejam sendo bem gerenciadas, mas dentro do contexto, a visão de negócio precisa ter algo mais para que ela possa inspirar de maneira diferente uma cultura que é o que a gente quer e que é o que a gente comunica. Então, talvez esse distanciamento em relação à medição e aquilo que a gente comunica, ao que a gente treine, ao tipo de treinamento com aquilo que a gente quer que o nosso... Então foi muito interessante porque nos permitiu e nos deu uma oportunidade de medir melhor o nosso negócio. Então isso é bem interessante porque quando você começa a ter mais aderência em relação àquilo que você está medindo, o teu negócio ele evolui com isso. Né, sem dúvida. Então, eu acho que é um pouco daquilo que a gente está conversando aqui. A gente precisa entrar em temas sensíveis. Mas então, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Assim, porque, veja, essa pergunta, assim, né, se a liderança dá o exemplo da ética e tal, eu gosto de brincar que assim, o bom senso é a característica mais uniforme que existe no mundo, né? Deus deu todo mundo muito bom senso, porque raramente uma pessoa fala assim, eu não tenho bom senso, né? Aí assim, o que a gente percebeu é que às vezes o cara confunde a liderança, dá exemplo, pelo fato dele não ter ganhado um aumento. Sim. O cara não ganhou um aumento, que ele acha que ele merece, porque ele tem bom senso. E o líder não teve bom senso de reconhecer que ele merecia o aumento, portanto ele não é um líder legal. Isso. E tem um problema também do formulário, assim, todo mundo aqui já respondeu um formulário na vida. Se eu responder um formulário hoje e um amanhã, pode ser que eu dê perguntas diferentes, porque depende muito do meu estado de espírito no momento, quando eu respondo uma situação como essa. Mas pra gente lá no escritório foi muito surpreendente, porque daí a gente é consultor em compliance, mas nessa posição, quando a gente, vamos testar o produto aqui no nosso escritório e vamos ver. Daí a gente é alta administração, já não é mais compliance, a gente é alta administração, então eu vi sobre o outro viés o resultado do trabalho. E assim, acreditem, a gente vai reposicionar em várias questões o nosso negócio por conta de uma pesquisa de maturidade de compliance. Porque a gente, a gente teve, na conversa com a Roberta Porto, foi muito legal, onde a gente finalizou a conversa falando assim, o que é performance, o que é performance empresarial? E a conclusão, o que é ética, o que é performance? Performance é cumprir o que você prometeu, o que você se comprometeu em fazer. Isso é performance no fim do dia. É o que eu me comprometi a fazer, eu estou cumprindo. Se eu faço isso em 5 horas, eu faço em 50 horas, é um problema meu. Aí eu não estou performando bem em relação à minha vida. Estou gastando muito mais horas do que eu precisaria para entregar aquilo. E a gente fez esse link da ética com performance dentro do nosso escritório de um jeito que a gente nunca tinha visto. Né? Então para a gente foi transformador esse processo de avaliar a maturidade do nosso time em relação à integridade, porque integridade está sim relacionada à performance. Porque aquele cara que é íntegro, não naquela integridade anticorrupção, a integridade de você se entregar... De cumprir combinados, você se entregar para o teu trabalho. Né? Então o teu time ele vai performar melhor se ele for íntegro, não em relação à anticorrupção, em relação ao negócio. É integridade perante o negócio, e não em relação a uma matéria específica. Né? Olha só, quer ver um indicador que é... assim, pode dizer muita coisa, pode dizer nada, posicionamento da alta liderança em relação ao compliance. Aí, o número de participações da diretoria em treinamento de compliance. Quantas vezes a nossa liderança se posiciona, né? Tem que se posicionar, claro, pilar número 1 do programa de compliance, tona é top, né? Mas isso pode também não dizer nada. Porque a presença não significa estar presente, né? Às vezes não é verdade, né? A pessoa vai ter a presença, mas não está presente, né? De corpo e alma. Eu acho que esse indicador do Tone Top ele é muito mais linkado assim, o quanto o líder entende que ele inspira, porque ele inspira para o bem e inspira para o mal. Porque inevitavelmente se um profissional mais júnior está olhando o teu líder fazendo coisa errada, você vai achar que aquilo ali está certo. Mas eu acho que a gente interpreta errado esse negócio do Tone Top.
porque tudo nosso é importado dos americanos, né, nesse negócio de compliance. E eu tive uma discussão muito interessante com o monitor, né? A empresa foi monitorada em compliance, fruto dos acordos de leniência que fez. Uhum. E uma das discussões que a gente teve era assim, mas vocês têm que levar o vídeo do presidente, do conselho e tal, para os empregados, né? Para eles, enfim, terem a compreensão de que aquilo ali é o Tony at the Top, né? Filosoficamente, essa frase está correta, né? Só que, repara, dos 15 mil empregados que eu tenho, 1.000 estão no escritório, 14 mil estão espalhados pelo planeta afora. Aquele cara que está lá cortando e dobrando aço, o presidente da empresa não é representativo para ele. Quem que é o representante máximo para ele? A líder é o chefe daquele contrato, é o engenheiro da frente de serviço, o gestor, é o gestor, etc. Né? Então, assim, eu acho que no momento que a gente está, de novo, cada empresa está no seu, eu acho que o Tony é demido, não sei nem se existe essa expressão, ele está muito mais importante. Sim. Porque a empresa é muito grande, quem vai ver o comunicado do CEO é a Flávia, que está sentada lá no escritório, eu, etc. Né? O cara que está lá não vai, né? Não vai. E aí a gente então tá muito animado com esse tipo de... E muitas vezes até banaliza a mensagem, né? Quem é esse cara aí? Eu nunca vi, né? Enfim... Aí teve uma outra... Tem esse perigo, já escutei isso também. Teve uma outra colega que me contou um caso que eu achei muito interessante, foi que ele também teve um processo de monitoria na empresa dela, e ela falou que o monitor, certa vez, sugeriu que o conselho discutisse o que era ético. Aí eu fiquei imaginando na prática, né? Você vai colocar assim na pauta. Discussão, o que você acha que é ética, né? Trouxe completamente fora, assim, não tem nenhum propósito para isso, né? Ou seja, o indicador, ele é visto assim, a olhos nus, ele tem que fazer sentido para você. Porque pode ser que o indicador que a Flávia coloca na empresa dela não tem nenhuma valia para mim, né? Esse aqui é o ponto importante. Sem dúvida. Aí posso colocar uma pergunta bem apimentada? Eu quero te ouvir, adoro as suas Ai, respostas apimentadas. Não poucas vezes já fui consultada da seguinte forma: indicador de performance de programa de compliance e integridade associado à remuneração variável. Uhum. E aí? Eu acho que vou ficar um pouco em cima do muro, como um bom profissional de compliance, né? Brincadeira. A gente já teve e tirou. Por que eu tive e tirei? Porque, de novo, o momento acho que conta muito, né? Naquela época lá de 2014, 2015, esse negócio era o coração da empresa, né? A empresa estava vivendo o período mais delicado da sua jornada. Então a gente falou assim, para a gente dar um exemplo, né? Dar uma aparência de que o negócio é realmente para valer e tal, vamos colocar esse negócio na remuneração variável. E aí a gente colocou de um jeito que também hoje, olhando para trás, que naquela época fazia sentido, hoje não faz mais, é que a pessoa ganhava ponto por ter feito. Então, na verdade, assim, ganhava ponto por ter avaliado todos os fornecedores do projeto dele. Ganhava ponto por ter publicado. Uma visão mais positiva. Mais positivo, né? E por quê? Porque a gente tentou sempre fazer um compliance um pouco mais amigo do que inimigo. Também tem a ver com a nossa cultura. Aí depois a gente mudou assim, que o cara só perde. Porque, veja, é obrigação do cara fazer o treinamento de compliance. Só faltava a gente premiar ele por ter feito, né? Então a gente foi por um caminho de tirar. Você não fez, você perde aqui. E teve vários casos, a turma ficou chateada e tal. Você perde aqui 10% por não ter feito. Você fez aqui 10 contratos, 8 tinha cláusula de compliance, 2 não, você perde. Então tinha ali uma discussão. Ao passar do tempo, a gente tirou isso. E por que a gente tirou? Porque a gente acredita e acreditou que esse troço estava no automático da pessoa, né? Por quê? Porque eu vivi um momento que a empresa só tinha aquele caminho para seguir, porque senão ela não ia existir. Então a gente acabou fazendo desse jeito. Pode voltar um dia? Pode, se a gente acreditar que aquilo ali vai dar mais gás. Valor, Só que eu acho que o sucesso, né? A palavra sucesso é difícil de definir, mas eu acho que o sucesso do programa é quando ele desaparece. Certa vez, há muito tempo, o presidente
falou no fórum de líderes, eu falei, nossa, mas que frase, né? Ele falou assim, gente, o Eduardo tem que trabalhar para ser desligado, para não precisar mais dele aqui, né? Que ele vai, a turma vai estar tão... Aí eu falei, mas peraí, não, né? Eu preciso estar aqui e tal. O que ele quis dizer? Quis dizer assim, a gente muda ele de área, põe ele fazer outra coisa, né? E eu acho isso muito legal. Eu acho assim que nós não somos, não temos que estar no pódio, né? Nós somos o que é? Uma área como outra qualquer. A diferença é que nós estamos ali colocando uma pinguinha de integridade nas engrenagens daquela empresa, né? E isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores foi um pouco do que ajudou não vou falar destruir, não, mas ajudou a prejudicar um pouco da função nas empresas, né? É achar que o compliance é mais importante que a obra, né? Nós não somos uma empresa de compliance, nós somos uma empresa de engenharia com compliance, que é bem diferente. Sem dúvida. O que mata o programa de compliance é essa rejeição, no sentido de que muitas vezes num processo de implantação, os profissionais não se preocupam com a cultura da empresa, se preocupam em impor regra de compliance num cenário que já existe, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta sobre a minha ótica também, eu já trabalhei em empresa que tinha e já trabalhei em empresa que não tinha. Eu acho que depende muito do ano da empresa. Acho que o que o Stênio falou é perfeito. Acho que quando você precisa dar um gás, quando você precisa mostrar para as pessoas que é importante, de fato, faz bastante sentido. Mas depois que ele já entra dentro da cultura, já começa a fazer parte do dia a dia da empresa, ele começa a ficar... Ele já não é mais um diferencial, ele já não é algo que faça tanto sentido. É um fator educacional, né? Mas também concordo que às vezes pode voltar. Você vê que o programa perdeu força, pode ser uma estratégia para você de novo dar um boost no... Muitos profissionais dizem assim, não, mas veja, você tem que fazer o que é certo porque é certo. Você não precisa ser premiado e nem eventualmente punido em razão disso. Mas eu acho que tem um ponto importante, porque esse é o compliance da teoria. O compliance na prática, ele precisa ser educativo. Em alguns momentos da empresa, ele precisa estar pensando em prol do negócio. E aí, é como educar um filho. É óbvio que ele precisa fazer o certo porque você tenta incutir uma cultura ética e correta, mas em algum momento ele vai precisar ali de um fator educacional importante em que você precisa ou premiar ou, de alguma forma, repreender dentro de um contexto, obviamente, razoável, né? Então, eu acho que tem esse contexto. Eu acho que não é a negativa... Porque eu entendo a tua pergunta. Muitos profissionais, eles dizem, isso não seria compliant dentro da empresa, né? Porque você está premiando ou punindo algo que é natural, né? Você tem que ser ético pelo simples fato de ser ético, e o compliance estimular ou prejudicar pode trazer um contexto não compliant dentro do programa de compliance. Mas eu não vejo isso. Responder a própria pergunta. Exatamente. E agora o que você acha, Flávia? Eu acho perigoso essa questão. Por isso que eu falei que para mim é uma questão delicada. Isso pode ser um tiro pela culatra, né? A partir do momento que se pode ali acabar criando mecanismos ali para manipulação de algum resultado, para maquiagem de alguma coisa, né? Assim, mas acho que é válido em alguns momentos. A minha opinião é que, quando aplicável, tem que ser altamente controlado, tem que ser verificado com muito cuidado, não pode ser simplesmente uma questão numérica apurada, igual você fala assim, você tem uma meta de produção e aí você vai contabilizar a produção e aquilo faz parte ali daquela quantificação do seu variável. Os indicadores de compliance, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Perfeito. Então, pode ser válido em alguns momentos. Interessante essa história que você fala de como usar, porque se por um lado, na visão positiva, ela é altamente educativa, você ganha se você fizer mais, eu acho que isso pode empenhar, né, as pessoas. Por outro lado, quando você tira, aí eu acho que é mais perigoso, porque a pessoa ela pode até fazer para cumprir a tabela ou de qualquer maneira, e não no intuito que precisa, né? Então, tem esses dois lados, mas acho que aplicar de acordo com o momento é válido, mas tem que ser bem controlado e observado, senão você fica assim, um programa de compliance, porque eu já vi empresas, e isso partiu de uma denúncia, e a denúncia era o seguinte, poxa, o programa de compliance
está gerando um não compliance na minha área. Então, é isso. Porque temos que fazer algo de qualquer jeito, porque está na meta da área. Já foi mérito de apuração. Perfeito, mas aí você tem que partir do pressuposto de que todos que estão estruturando essa metodologia, essa métrica, são éticos e a lógica pressupõe a ética, né? Na estrutura do indicador de desempenho e, nesse caso, da quantificação do resultado. Então, eu acho que é importante isso, mas no final das contas, se você tem um pressuposto ético, a maquiagem do resultado ela tende a não existir. Então, mas é todo o contexto, né? Isso pode gerar um conflito. E depende do que você está medindo, né? Então, por exemplo, nesse caso, uma das questões que foi colocada era o número de treinados. Tinha que ter 100% das pessoas treinadas. E aí eu perdi o prazo, pediram para eu assinar e falar que eu assisti, que eu fiz o treinamento para poder. Entendeu? Lista fake, sim. Entende, Eduardo? Então, assim, não fiz o treinamento. Mas eu acho, né? Você de alguma forma você está maqueando esse resultado. Quando você cobra, a pessoa fala assim, mas eu estava trabalhando, né? Aí que compliance é esse? Mas assim, eu acho que também tem uma questão. Aí eu volto para a questão da maturidade no seguinte sentido: tem muita empresa que implementa programa de PLR sem nem ter maturidade para isso, porque não tem controles eficientes o suficiente para medir as coisas de forma adequada. Então ainda tem esse não. Então assim, eu acho que a primeira empresa tem que ter um processo de PLR já bem maduro, bem estruturado, com indicadores bem estruturados, com sistemas de controle que permitam que os controles sejam eficazes, com uma cultura já bem, né, implementada. Aí eu acho que isso pode fazer mais sentido. Mas, por exemplo, no caso que o Staino trouxe, aqui a gente tinha uma questão onde o compliance era absolutamente estratégico, porque, como ele falou, o compliance ele era determinante para a sobrevivência da empresa. Aí, quando você pega um indicador absolutamente estratégico, aí existe uma tendência da empresa a controlar de forma mais eficaz. É um fomento. Porque é um negócio que está linkado ao core business da empresa agora. Agora, são poucas as empresas... São poucas as empresas que têm o compliance ligado ao core business, que você precisa de compliance para viver. Então, eu acho que dependendo da realidade faz sentido, mas de fato a chance de haver uma deturpação do processo por conta de uma ausência de maturidade do negócio é um risco e que precisa ser mensurado quando você pensar a atrelar isso. Mas o que eu vejo muito eu já vi em clientes que vamos colocar os indicadores de performance, de compliance aqui vinculado ao PLR, mas daí você vai olhar, até o programa de PLR não é claro, não tem regras claras. Não tem, então, a gente precisa tomar cuidado. A gente volta no que a gente falou no começo, né? O indicador, a forma de medir, tem que estar ligado ali com a maturidade, com o momento, o contexto, né? É assim, dependendo do nível de maturidade, o que eu consigo medir é isso, gente. Se eu consigo medir só isso, não vamos vincular aqui, porque não vai ficar legal, né? Mas, gente, vamos lá. Eu falei que passava rápido. E passou super rápido. A gente já está chegando nos momentos finais. Então, assim, eu queria... primeiro falar, foi sensacional, sensacional. Eu adorei, debate de altíssimo nível, profissionais de altíssimo nível aqui com a gente, só mantendo a régua de BH. Todas as conversas que a gente está tendo aqui são, de fato, muito enriquecedoras. Sempre que eu venho para BH, eu volto mais instruído, volto mais inteligente, mais simpático. Já comeu pão de queijo. E com um pouco de sotaque. E com um pouquinho, eu gosto de sotaque daqui. Assim, eu sou apaixonado por BH. E, né, como eu tenho falado, é impressionante o nível dos profissionais que existem aqui, né? A gente está numa cidade lá, que o compliance existe há muito tempo, né? Curitiba, né, eu comecei, né, há muitos anos atrás e vi o mercado crescer bastante lá, mas aqui o nível de maturidade que os profissionais têm, eu acho que até pelo perfil das empresas que existem aqui, por tudo que, né, as empresas passaram por aqui, eu acho que realmente é enriquecedor. Eu preciso novamente agradecer muito a vocês por disponibilizar o tempo de vocês, o conhecimento de vocês, né, essa parceria aqui conosco. Porque a ideia desse podcast é agregar valor, é a gente, né, poder divulgar isso daqui de uma forma bem interessante para que as pessoas olhem e vejam que existe, né, vida no compliance, no sentido de que a gente não lida com uma matéria que está dentro de uma salinha fechada. Só pro forma. Exatamente, né? Então, gente, obrigado, né? Eu deixo para vocês aí uns minutos aí para vocês, né, deixarem uma mensagem final. Eu adorei, gente, foi muito legal, realmente passou rápido, né?
Mais uma vez, muito obrigada, foi muito bom, adorei essa iniciativa, foi muito bom aqui estar com você. Eu acho que eu deixo queria deixar uma mensagem final desse bate-papo. A gente está vivendo aí agora uma crise, na minha opinião, de gestão da informação, né? A gente, enfim, informação demais, dado que você precisa transformar em informação, mas informação precisa ser transformada em conhecimento, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de medir performance, a gente fala de indicadores, a gente falou muito sobre dados, né, sobre informações. Eu acho que gerar o conhecimento disso, achar essa forma para que isso agregue valor, de fato, no direcionamento do sistema, né, de compliance, eu acho que é o ponto-chave, né? Então, enfim, eu acho que essa é a grande reflexão. Eu espero que esse bate-papo contribua aí para quem for, né, assistir, desmistificar um pouco essa caixa preta, né, do compliance, aí traduzir isso aí em questões um pouco mais práticas, né? Mas é isso. Foi ótimo, foi uma delícia mesmo. Eu já imaginava pela companhia da Flávia aqui, de vocês, que seria bom, mas foi muito bacana. Pena que o tempo é curto, né? Tinha tanta coisa pra gente falar aqui, né, Flávia? A gente faz outro. Faz outro depois, então já nos colocamos aqui à disposição, né, Flávia? Sim, com certeza. Vamos fazer uma segunda temporada da versão acho que a mensagem final é de esperança, assim, de que é uma profissão que houve um boom, né? Que de alguma maneira o boom passou, mas que vai continuar existindo, né? Eu acho que a turma que está assistindo aí tem que saber tirar as coisas boas desse negócio aí, não querer aparecer mais do que o próprio negócio, fazer, talvez o jeitinho mineiro ajude aí, né? Então acho que se você for um bom mineiro aí, o espírito do bom mineiro, né, qualquer um pode ter, a chance de ter sucesso é grande. Dou parabéns aí também à iniciativa, tô doido para ver os outros episódios, né, pelo nível dos convidados aí que vocês mencionaram, vai estar ótimo. Acho que vocês têm que voltar mais aqui para fazer esse podcast, né? Eu sempre gosto de fazer coisa aqui em Minas, porque Minas tem menos do que São Paulo, sobretudo, né? Então, quando a gente recebe um convite aqui de Minas, meus olhos sempre brilham quando o Augusto falou, nem sei o que é não, mas top. Então, contem com a gente aí, que eu tô dentro. Que bom, maravilha. Bom, da minha parte, só agradecer mais uma vez a presença e a gentileza de vocês na aceitação do convite e dizer para vocês que o nosso escritório também está aberto para um café, para um pão de queijo, né? O Augusto faz um excelente pão de queijo lá mineiro, embora não pareça, então para nós é um prazer, muito obrigado, né? Fica aqui o convite, portanto, e agradecer mais uma vez a parceria. Valeu, bom, e se você curtiu, né, então curte aí, né, compartilha e siga o nosso canal no YouTube, porque ainda a gente vai lançar muito conteúdo legal aí para vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.